Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, tenho sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo que faço, tudo que vivo, observo que está fortemente marcado pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, Padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento, né? Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem, né? Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí você corre atrás de todos os recursos da medicina para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor tem que ser para nós um motivo para ir ao médico. Nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, é sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso, né? Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, sofrimento espiritual. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas. Você começa a ter dor nas costas. Porque você vai ficando tenso. Você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje, no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida. Porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso, e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito
da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho alguém, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim, angustiadas, sofrendo, padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma filha, uma senhora, que estava preocupada demais, porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. E ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangélico. E eu disse para ela, minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo, por uma razão. Se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer. E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, até ela mesma chegar à conclusão, é verdade, padre, eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro de você, do seu cérebro um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, né, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi carta anônima que chegou aqui, e o Eto estava assim, dizendo, né, com tanta simplicidade. O Eto é muito simples, e ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, né? Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo, se tem uma coisa que me irrita numa pessoa, é esse negócio, falaram, comentaram. Esse sujeito já é indeterminado, não é? Eu estou errado, língua portuguesa não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. Tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele, você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois jeitos é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ser ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam. E também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou,
de ter os meus limites e de lutar contra eles. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso ao seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama, antes de dormir. Sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando, ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama. Sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo, olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande seu filho aprender um instrumento musical, mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical, faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo são. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita, Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim e está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente, porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder... Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo terrível.
território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro, a gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento.
Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento pro ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale um empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira, e não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica, nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. Casamentos, relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando o leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo, pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você.
A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. Cada reflexão é uma oportunidade de aprofundarmos nossa fé e proximidade com Deus. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários as bênçãos e insights que você recebeu. Unidos pelo Divino, construímos uma comunidade de almas iluminadas,